Disse Jesus: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Essa foi uma palavra dita por Jesus num contexto específico e até hoje muito mal interpretada por muitos. Eu já vi em letreiros, assim, em igrejas, em muitos lugares, na fachada de templos: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Acho que você também já deve ter visto isso em algum lugar. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Essa sentença é verdadeira, mas não é isso que está escrito no livro sagrado. Primeiro, que não é um imperativo. E depois que há um complemento que em nenhum desses lugares se põe. O texto inteiro diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. É uma outra história. Na verdade, era uma reprimenda, era uma crítica que Jesus fazia a um grupo. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Mas eu vou fazer primeiro uma abordagem para lhe preparar para o que você vai ouvir nesta noite. Há quase 100 anos, no início do presbiterianismo na nossa nação, a gente tinha uma realidade mas muito distante da que vivenciamos hoje. Nós tínhamos um evangelho que sofria perseguições. Os mais jovens não sabem disso. Alguns até de cabeça branca talvez não se lembrem mais. Mas muitas igrejas foram fechadas pela perseguição da Igreja Católica. Retaliações violentas. Eu fui pastor de uma igreja lá no interior de Sergipe, que quando foi lançar a pedra fundamental do seu templo, teve que várias vezes recomeçar o projeto, porque durante a noite, os vândalos da fé iam arrancar o que se havia plantado ali. Cavavam, quebravam o fundamento, tiravam a Bíblia, que era sempre colocada como pedra fundamental, era sempre uma Bíblia. No fundamento havia esse costume. E algumas vezes as Bíblias eram encontradas, as páginas rasgadas por toda a cidade, como uma forma de retaliar o trabalho evangélico na cidade, especialmente nos interiores. Muitas perseguições. A casa do pastor ser apedrejada durante a noite, e às vezes até aqueles chamados coquetel molotov, aquelas garrafas incendiárias para queimar. Pessoas que publicamente eram desprezadas, humilhadas, pressionadas, porque nós tínhamos apenas 2 religiões presentes na nossa nação, pelo menos as 2 linhas marcantes. Era o catolicismo e os crentes. O tempo foi passando. A realidade foi se modificando. Antigamente nós tínhamos um pastor ou um evangelista
para uma região inteira. E ele era obrigado a percorrer, às vezes montado num cavalo, num jumento, muitas léguas. E passava em uma igreja num determinado domingo, e só voltava naquela igreja 2, 3 meses depois, para dar conta do trabalho de toda uma região. Era um evangelista, um obreiro só, para uma grande região. Se ele fosse bom pregador ou não, aquele era o homem de Deus que havia sido reservado para aquela região. Muitas igrejas faziam festa cada vez que o obreiro passava por ali, porque não sabia quando ele poderia voltar. Então, batizado, casamento, profissão de fé, todo tipo de festa se preparava para aquela passagem especial daquele pastor, daquele obreiro, naquela região, naquela igreja, naquela congregação. Mas os tempos mudaram. Os interiores vieram para a capital. A cidade ficou encharcada de gente, inclusive nas ruas. E eu li recentemente uma matéria sobre os moradores de rua. Grande parte deles é de gente trabalhadora do interior, que vem arriscar a vida na cidade grande. Ou já não encontrar trabalho, oportunidade no interior, porque tudo vem para a capital. E chegando aqui não encontra o que procura, e então vai se abrigar na rua. Milhares e milhares de brasileiros. As igrejas seguiram o mesmo passo. As igrejas estão se aglomerando, igual às grandes cidades. Aquela experiência dos interiores, de polos, de núcleos, de províncias, que vieram se aglomerar num grande centro, é a mesma realidade da igreja. Os jovens saem do interior e vêm para a capital. E muitas congregações não têm, às vezes, nem mesmo como se sustentar, como fazer um trabalho, porque aqueles que dirigem o trabalho são os que vêm para a capital e eles claudicam lá. Da mesma forma, aqui na capital, nos bairros, trabalhos enfraquecidos, porque os jovens vão para os grandes centros, para as grandes igrejas, para os grandes ajuntamentos, para os chamados grandes ministérios. E eu estava esses dias em São Paulo, numa reunião da Comissão Nacional de Evangelização. E fiquei sozinho no quarto de um hotel. Geralmente são 2, às vezes até 3. Mas dessa vez eu fiquei sozinho. O meu companheiro de ronco não quis ficar dessa vez. Eu fiquei muito feliz. E já tarde da noite eu liguei a televisão e procurei uns canais e estava passando um programa de uma igreja local. Depois eu descobri que passa aqui também em alguns canais em rede nacional. Não vou dizer o nome da igreja, por uma questão ética. Vou contar só o acontecimento. E o tal pastor, que na verdade é um apóstolo da denominação, que está aqui no Brasil, ele dizia assim, ele ficava passeando de um lado para outro, na frente da sua congregação, que na verdade é um palco muito grande, que vai de um lado a outro, e ele fica passeando de um lado para outro, com o microfone na mão, e na verdade a pregação dele é uma conversa. Não há tom de oratória, é uma conversa muito boa. E ele dizia assim, olha, mandaram para mim umas propostas de fazer um mestrado, um doutorado, fazer um curso, e para mandar os meus pastores para fazer um curso, para aprenderem a falar direito. E depois, alguém teve a cara de pau tinha gente doente lá entre eles, e pediram para que eu mandasse um dos meus pastores, ou eu mesmo fosse lá,
para pedir a bênção e a cura de Deus sobre a vida deles. Eu dei risadas. Dei risada. Parece piada. Eles têm a teologia, nós temos o Espírito Santo. Eles têm a letra, nós temos o Espírito, temos a vida. Se alguém quiser a cura, então vem aqui. Que Deus está aqui. Eu fiquei meio horrorizado, fiquei meio assustado com as afirmações, conquanto não seja nada novo. A gente já tem ouvido isso. Mas quando a gente recebe aquela informação, assim, a gente vendo, assistindo, é um tanto agressivo. É muito forte, mas é o pensamento atual. Uma eclesiologia adoecida, distorcida do plano original. Por outro lado, há aqueles que estão se desencantando exatamente com a igreja. Uns estão celebrando a sua igreja. Ou o que acontece na sua igreja. Crendo que Deus se manifesta particularmente naquela igreja, daquele jeito e para aquelas pessoas. E que fora daquela denominação ou daquele espaço ali não há bênção de Deus. Por outro lado, é o contrário. Pessoas desencantadas com a sua igreja. Desencantadas com a instituição. E eu li um livro, esses dias agora, falando sobre a dinâmica da igreja moderna. E o título do livro é Igreja, tô fora. É o título do livro. Mas você vai lendo o livro e descobre que é um convite à igreja, mostrando que a estrutura em si, de qualquer denominação, obviamente, não salva, não é ela quem abençoa, é quem está acima dela, que é o Senhor. E ele faz uma abordagem muito interessante, convidando então para a Igreja de Cristo, que precisa ser reformulada para voltar aos valores bíblicos, e aí sim, ele diz, igreja, estou dentro. Querido, olhe na minha direção, eu não vou me demorar, mas eu quero falar com você nesta noite. Isso não é moderno. Isso não é de agora. Tanto a paixão por uma igreja, como o desencanto por ela. É tão antigo quanto o homem. Tão antigo quanto a inauguração da igreja em Pentecostes. Temos vários exemplos bíblicos. Eu poderia gastar muito tempo para expor esses vários exemplos. Eu vou dizer um deles apenas, para cada uma das situações. Acompanhe o raciocínio. Eu prometo que eu não vou falar sobre igreja hoje. Quero falar sobre algo que vai abençoar a sua vida. Você encontra na Escritura Jesus o tempo inteiro criticando, indo de encontro à mentalidade institucional dos judeus. Arraigada no judaísmo, nos ritos, nas reuniões, na forma de se buscar Deus. Eles criam que havia um lugar específico de onde se cultuar a Deus e Deus se revelar ao povo. E que tinha um jeito certo de fazer isso. Um lugar, uma hora, um jeito de fazer aquilo. Sabem o que Jesus disse sobre isso? João capítulo 4, não precisa abrir agora. Ele disse assim, à mulher samaritana. Ele disse, vem a hora, e já chegou, quando nem neste monte,
nem em Jerusalém adorareis o Pai. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nem em Jerusalém, nem neste monte. Não é num lugar específico, numa hora específica, ou de um jeito específico. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não é patrimônio da Igreja Presbiteriana do Brasil, nem de qualquer outra denominação, nem está restrito a este endereço, ou ao nosso jeito de cultuar, ou ao ajuntamento solene apenas. Deus pode ser encontrado no silêncio do seu quarto, sem que ninguém veja, sem o ajuntamento, sem o barulho, sem as formas, sem música, sem projeções, sem cartas na mão, sem nada mais, apenas o seu coração sincero no trono da graça. Deus pode se manifestar a duas pessoas, como fez no caminho de Emaús, ou a um grupo maior, ou a um grande ajuntamento, porque Deus é Deus. Agora são 6:10 no horário de Deus, né? Sem ser o de verão. No horário da gente. No mundo inteiro, graças a Deus, exatamente agora, milhares e milhares de pessoas invocam o nome de Jesus. E Ele está presente em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Onisciente e onipotente. Então aquela ideia de lugar, jeito e forma que os judeus carregavam, Jesus teve que falar claramente para eles que não era daquele jeito, continuou sendo assim ao longo dos séculos, e ainda é assim hoje. Como aquele pregador inflamado que dizia que Deus está aqui, a bênção está aqui. Ele tem se revelado aqui, Ele tem voltado os olhos para esse lugar. Então, se você quer a bênção de Deus, venha para cá. Outro exemplo bíblico dessa confusão que as pessoas fazem sobre o ser igreja. O apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, porque ali tinha uma comunidade organizada, um grupo organizado como o nosso aqui. Era a igreja dos crentes de Corinto, uma comunidade organizada. E quando Paulo passou por lá, ficou sabendo das notícias, ele viu uma coisa curiosa. Dentro de uma mesma comunidade, havia aqueles que diziam assim: olha, eu sou de Apolo. Meu pastor é Apolo. Eu gosto de Apolo. Eu gosto de ouvir Apolo, porque Apolo tem uma eloquência nunca vista. Segundo relatos históricos, os comentaristas, Apolo era o grande orador, que sem qualquer manuscrito, discorria por horas sobre um assunto, e as pessoas de queixo caído não tiravam os olhos da sua oratória. Aí outros diziam: não, pois eu sou o contrário. Eu gosto é de Pedro, meu negócio é com Cefas. Pedro,
O negócio não é eloquência, sabedoria humana, argumentação lúcida. Eu gosto é do jeitão de Pedro. Bruto, embrutecido, meio rude, mas aquela palavra objetiva, direta, testemunha, discípulo que andou com Cristo. Meu negócio é com Pedro, é Cefas. Aí outros já diziam, não, eu sou de Paulo. Sou de Paulo. Que é aquele homem apaixonado. E aí cada um discorria suas preferências. Até aqueles mais, entre aspas, espirituais, que diziam, vocês estão por fora, nem Paulo, nem Pedro, nem Apolo, eu sou de Cristo. E com isso achavam-se mais espirituais que os outros. Hoje é a mesma coisa. Quem vai pegar é o pastor tal. Então é legal. É o pastor tal. Hoje não vai ser legal. Eu quero ouvir hoje uma mensagem X. Eu vou para a igreja tal, porque hoje eu quero uma palavra mais aprofundada. Eu quero teologia. Então pega no cardápio e então vai para a igreja tal. Não, hoje eu quero revelação. Tem um pastor em tal lugar, tem uma profetisa em tal lugar, eu quero ouvir uma palavra, hoje eu não vi meu horóscopo direito, quero uma palavra X, e vai então para uma profetisa. Não, hoje eu não estou muito bem, eu quero algo para minha alma, eu vou para uma igreja que tem um louvorzão gostoso, uma música boa, porque eu quero algo para encantar minha alma. E então naquela grande gôndola, aquele grande supermercado da fé, com tantas opções, lá está a igreja de Corinto de novo, presente com suas preferências, seus desencantos e suas preferências. E eu digo a vocês com muita sinceridade, irmãos, nós estamos num processo gradativo, continuado, progressivo e agressivo, de condenar a instituição. As pessoas estão cansadas da instituição. E estão buscando respostas, aonde podem. Eu quero nesta noite falar um pouquinho com vocês. Abra aí rapidamente em primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler o texto e entregar essa mensagem e orar com você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Acompanhe comigo as partes que eu vou ler. Primeiramente, o capítulo 1, verso 1 em diante. Que diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Até aqui. Depois eu vou ler um outro lá na frente para encerrar. Irmãos queridos, não tinha ninguém que prestasse naquela igreja. Ninguém. Só tinha gente ruim na igreja de Corinto. Como só tem gente ruim aqui também. Inclusive eu. Porque a Bíblia Sagrada diz que toda inclinação do nosso coração é má. Deus olhou do céu abaixo e disse: não há um só, que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos. E diz que a inclinação do nosso coração é sempre para o mal. Não tem ninguém bom. E quando hoje nós confiantemente erguemos ou estendemos a mão, tomamos o cálice,
que tomamos confiadamente, não é porque a gente fez alguma coisa boa. Não é porque somos bonzinhos. Porque diz a Escritura que olhando sem a graça de Deus para nós, se tirarmos a graça do meio, o melhor de nós, o melhor que há em nós, é trapo de imundícia. Então aqui não tem ninguém bom, só tem gente defeituosa, começando por mim. A igreja de Corinto também. Pessoas defeituosas. E eu falei domingo passado, vou repetir só para contextualizar. Eu disse que cada capítulo do livro que Paulo escreveu aos Coríntios é um problema gravíssimo. Cada capítulo, ou cada uma das pessoas envolvidas nesses capítulos, era para serem disciplinadas pela igreja e afastadas sumariamente do rol da igreja. Ao ponto de Paulo dizer que ia entregar um sujeito lá diretamente a Satanás, para que ele fosse punido no corpo, para que, quem sabe, a alma dele fosse salva. Tamanha a maldade que se encontrava naquela igreja. Só gente ruim, igual a gente. Mas vejam o que é que o apóstolo Paulo diz no texto que eu li. Ele diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus, e o irmão Sóstenes, escrevendo a quem? À igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja de Cristo não é um ajuntamento de uma organização. A igreja de Cristo não é uma denominação. Muito menos uma comunidade organizada no endereço. A igreja de Cristo são os santificados. São todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E eu espero que você saiba disso. Até creio que você sabe disso. Que quando a gente chegar diante do trono do Cordeiro, nós vamos estar cercados ali de gente de toda cor de pele. Negros, amarelos, cafusos, africanos, asiáticos, americanos, sul-americanos, gente instruída, gente que não foi instruída, toda gente. Vão estar ao nosso redor também pessoas que devotaram a sua vida a Cristo numa igreja chamada tradicional. E viveram piedosamente, fielmente, até o fim dos seus dias. E vão estar na frente do Cordeiro, recebendo o seu galardão. Receberão também o galardão aqueles que gastaram seus dias, fielmente, servindo a Cristo, numa igreja chamada pentecostal. Estarão diante de Cristo ingleses, que pela cultura, sempre muito comportados, jamais balançaram sequer a cabeça acompanhando uma música. Estarão lá diante do Cordeiro, juntos com africanos que o pulo mais baixo que eles deram foi de mais de metro nos seus cultos de celebração a Cristo.
e estarão diante do Cordeiro, celebrando a mesma vitória que foi o sangue derramado. Jesus não é da nossa igreja, nem da igreja de ninguém. Nós todos aqui pertencemos à igreja de Jesus. É uma questão de perfil e até de gosto. Eu conheci e conheço pessoas muito mais crentes do que você e eu, juntos. Que chegaram ao fim da vida e puderam dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E só esperam a coroa da vida. E eram pessoas que, com toda honestidade, Deus sabe do meu coração, da minha honestidade também, ao falar isso. Foram pessoas que nunca foram para show nenhum. Nunca bateram palma, acompanhando um cântico, não. Foram pessoas que entregaram a vida a Jesus. Quando a gente chegar lá, creiam. Essas nossas discussões igrejeiras ficarão tão sem sentido que só não nos causará vergonha, porque diante do Cordeiro não haverá mais sentimento de dor. Eu recebi uma carta de uns colegas, que eu não vou dizer os nomes, comentando, falando sobre questões litúrgicas, sobre questões doutrinárias, teológicas e etc. e tal. Subiu aquele sangue pastoral que me aqueceu as orelhas. Deu vontade de responder na hora e fazer umas perguntas. Mas eu digo, eu não quero polemizar. É porque eu conheço essas pessoas. E conheço as igrejas dessas pessoas. São igrejas que ficam discutindo teologia e jeito de fazer as coisas. E entra ano, sai ano, inaugura-se uma década e não ganha uma pessoa para Jesus. Então a minha pergunta é: de que vale todo o conhecimento se não toca em alguém, se não chama alguém para Cristo? Se na verdade a Escritura diz, o apóstolo Paulo disse: eu sou um homem de muitas letras, mas eu decidi nada saber entre vós, senão uma única coisa: Jesus e esse crucificado. E quando eu fui ter com vocês, eu não usei de linguagem persuasiva de sabedoria, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O que as pessoas precisam ouvir é de que é Jesus quem salva, é de que sem arrependimento não há salvação. Depois elas aprendem o caminho da teologia, depois elas conhecem mais, depois elas se apaixonam por outras coisas. Então escute aqui, meu irmão, minha irmã. Há uma onda crescente, como disse, progressiva e violenta, que está diluindo a nossa fé no meio das denominações. Então é mais ou menos assim. Se não for, por favor. Se Itamar Santana Bezerra chegar amanhã para você, ali na porta, ou aqui no gabinete da igreja, e exortar você a deixar sua vida de pecado,
abandonar o pecado e andar direito na presença de Deus. Muito provavelmente, domingo que vem, você vai visitar uma outra igreja. Porque opções não faltam. E olha, na verdade, Jesus está nas igrejas. Onde tiver crente reunido, ali estará o Senhor. Porque Ele habita a igreja, que é o seu corpo. Então, o que acontece? Eu quero te convidar nessa noite a você zerar as suas informações de igreja e entender que você precisa desenvolver um compromisso, uma aliança com Jesus. Com Ele. Ah, pastor, mas isso é mais óbvio do que andar para frente. Mas não é. Pastor Ronaldo Lidório esteve aqui ano passado, e na pregação dele ele falou mais ou menos isso. Quer dizer, se fala muito sobre muitas coisas, mas não se fala sobre Jesus. E é verdade. E quer um exemplo? Quando você chegar em casa hoje e encontrar alguém que não veio para a igreja, ou amanhã lá no trabalho, alguém que conhece a igreja e tal, e sabe que você veio à igreja, olha, com toda honestidade, qual é a pergunta que vão fazer a você? Eu posso errar, mas por um pouquinho. A pergunta vai ser a seguinte: e aí, como é que foi o culto lá? Você gostou do culto? Você gosta do louvor da sua igreja? Por que essa pergunta? Porque é a informação global que a gente recebe. O culto não é algo que a gente tem que gostar. Culto é algo que a gente vem prestar. Sabe o que é que aconteceu com essa nova roupagem? Sabe quem é o pastor? Esse que está aqui falando para vocês? É um produto de consumo. É um produto que as pessoas consomem. Ou seja, as pessoas escolhem algo que lhe traga um benefício, que lhe traga um prazer. E então quando alguém pergunta, e aí o culto foi bom, você gostou do culto? Ou seja, lhe fez bem, atendeu às suas expectativas, satisfez as suas curiosidades, suas ansiedades e anseios. Ora, como é que a gente define culto? Culto não é algo que a gente vem prestar a Deus, ofertar para Deus, dar para Deus. Então, se é isso que eu venho trazer, Deus é quem tem que gostar. Ele é quem tem que aceitar. E eu sou um mero adorador. Eu faço parte de um culto que é prestado coletivamente. E então todos nós saímos daqui satisfeitos pela consciência de que em espírito e em verdade cultuamos a Deus. Se foi João que pregou, se foi José ou Maria, não importa quem pregou, quem cantou, a gente veio aqui entregar a nossa vida para o Senhor. É muito diferente do que eu criar as expectativas do que é que pode ser bom para mim. E por causa dessa mentalidade, é que muitos ministros, para manter no rol dos seus membros, da sua comunidade, aquelas pessoas, já não falam mais sobre pecado, algumas responsabilidades, que é para não assustar os seus membros, para mantê-los ali na sua igreja. Porque, afinal de contas, eles são um rebanho que está sendo nutrido. Está recebendo muita lã, muito conforto. Então, não vamos tirar ninguém do seu estado de conforto. Quem é a igreja?
são os santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Isso não tem a ver com denominação, nem com jeito de cultuar. Isso tem a ver com a nossa natureza. Então, aí no seu lugar, eu me coloco também como um crente. Eu sou um pastor, mas sou um crente antes de qualquer coisa. A minha oração nesta noite é que o Espírito Santo revele a você, ilumine a sua mente e mostre quem você é no corpo de Cristo, para que você não seja um visitante crônico. Alguém que vem assistir um culto, que é uma linguagem que a gente usa e que não existe. Ninguém assiste culto. A gente presta culto. A gente oferta a Deus. E é por causa disso, de assistir culto, que a gente assiste hoje aqui. Domingo que vem assiste em outra igreja. Como se fosse um teatro, ou um cinema. A gente vai, não tem compromisso nenhum. Assiste aquele filme e volta para casa sem compromisso algum, com mais nada. Pagamos e pronto. Mas a igreja é o corpo de Cristo. Estamos inseridos nela. Para a saúde de todos, para o crescimento espiritual de todos. Você não é um assistente. Você é membro do corpo de Cristo. Que as costuras dessa reflexão ajudem você a pensar. E que você seja um crente melhor. Um servo de Deus fiel para a glória de Jesus.